Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Sejam bem-vindos. Aula de Ciências e Matemática, quarto ano, matutino e vespertino, professora Aline Salles, segundo bimestre. Cadeias alimentares. Como são os seres vivos? Unidade 3, página 72. Repetindo, cadeias alimentares. Como são os seres vivos? Unidade 3, página 72. Vamos começar? Como são os seres vivos? Observe os seres vivos na imagem a seguir. O que eles têm em comum? Observe os seres vivos na imagem a seguir. O que eles têm em comum? A maioria dos seres vivos tem as seguintes características em comum: um ciclo de vida, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. O corpo formado por pequenas estruturas chamadas células. Necessidade de alimentar-se e respirar, por exemplo, tá bom? Repetindo, a maioria dos seres vivos tem as seguintes características em comum: um ciclo de vida, nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. O corpo formado por pequenas estruturas chamadas células. Necessidade de alimentar-se e respirar, por exemplo, tá bom? O nascimento, o crescimento, a reprodução e a morte são comuns aos seres vivos, mas a reprodução pode não acontecer. Por exemplo, há animais criados pelos seres humanos que podem não deixar descendentes, e há casos de integrantes de determinadas populações de animais que não se reproduzem. Um exemplo são as formigas. Somente a rainha se reproduz. Voltando, um exemplo são as formigas. Somente a rainha se reproduz. Certo? As células são as menores partes dos seres vivos, tá bom? As células são as menores partes dos seres vivos. Nós temos aqui alguns pássaros, dois pássaros na verdade, uma imagem para vocês observarem. Imagens de seres vivos. Os micro-organismos, segundo bimestre também. Observem. Página 73. Página 73. Os micro-organismos. Micro-organismos são seres vivos muito pequenos que só conseguimos enxergar utilizando o microscópio. São exemplos os vírus, as bactérias, os protozoários e alguns fungos. Observe as imagens aí no livro de vocês. Primeira imagem, vírus da cachumba. Segunda imagem, bactéria da tuberculose. Terceira imagem, protozoário causador da doença de Chagas. Micro-organismos podem causar doenças. Conheça alguns micro-organismos e algumas das doenças que eles podem causar aos seres humanos. Vírus, dengue, febre amarela, AIDS, sarampo, catapora e rubéola. Bactérias, tuberculose, cólera, hanseníase e tétano. Fungos, micoses e frieiras. Protozoários, doença de Chagas, amebíase, malária e giardíase. Repetindo, conheça alguns micro-organismos e algumas das doenças que eles podem causar aos seres humanos. Vírus, dengue, febre amarela, AIDS,
sarampo, catapora e rubéola, bactérias, tuberculose, cólera, hanseníase e tétano, fungos, micoses e frieiras, protozoários, doença de Chagas, amebíase, malária e giardíase. Crianças, a prevenção de doenças causadas por micro-organismos pode ser feita com atitudes muito simples, como lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro, comer carnes cozidas e frutas e verduras bem lavadas, beber água potável, manter a higiene ambiental removendo resíduos de alimentos como casca de frutas e restos de verduras. Também é importante na prevenção de doenças transmitidas por insetos. Doença de Chagas, dengue e febre amarela são algumas doenças causadas por micro-organismos transmitidas por insetos, tá bom? Doenças de Chagas, dengue e febre amarela são algumas das doenças causadas por micro-organismos transmitidas por inseto, certo? A vacinação é uma medida muito importante na prevenção de doenças como a febre amarela, tá? Por isso que é importante tomar as vacinas. A vacinação é uma medida muito importante na prevenção de doenças como a febre amarela. Micro-organismos trazem benefícios. Apesar de poder causar doenças nos seres humanos, a maioria dos micro-organismos é inofensiva e alguns podem até nos trazer benefícios. Veja exemplos. Repetindo, apesar de poder causar doenças nos seres humanos, a maioria dos micro-organismos é inofensiva. E alguns podem até nos trazer benefícios. Veja exemplos. Na produção de alimentos, o iogurte, a base leite e o pão são produzidos pela ação de bactérias e fungos, respectivamente. Na produção de remédios, os antibióticos, remédios que combatem bactérias, são produzidos naturalmente por alguns fungos, como a penicilina. Dentro dos seres vivos, há bactérias que vivem no intestino humano e ajudam na digestão dos alimentos. Na decomposição dos seres vivos, bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, quando os seres vivos morrem, a matéria que os compõe volta ao ambiente. Voltando lá, veja os exemplos. Na produção de alimentos, o iogurte, a base leite e o pão são produzidos pela ação de bactérias e fungos, respectivamente. Na produção de remédios, os antibióticos, remédios que combatem bactérias, são produzidos naturalmente por alguns fungos, como a penicilina. Dentro dos seres vivos, há bactérias que vivem no intestino humano e ajudam na digestão dos alimentos. Na decomposição de seres vivos, bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ou seja, quando os seres vivos morrem, a matéria que os compõe volta ao ambiente. No livro de vocês, nós temos a imagem produção de queijo. Aqui também no slide nós temos imagem aqui, as imagens do pão, do queijo e do iogurte. No livro de vocês tem a imagem da produção de queijo. Abaixo, saiba mais, microscópio, tá? Nós iremos ver a seguir, mas lá na frente um pouquinho. Na página 75, brincando de cientista. Essa atividade nós podemos fazer na volta, tá bom? Nós iremos fazer quando a gente retornar para a escola. Mas eu irei explicar aqui desde já. Decompositores em ação. Material: tomate maduro, fatia de pão,
batata, etiquetas, 3 potes de plástico transparentes com tampa. Modo de fazer. Número 1. Coloque cada alimento dentro de um pote e feche-o bem. Número 2. Escreva na etiqueta o nome do alimento e a data em que foi colocado no pote. Colhe-a no pote. Número 3. Coloque os potes em um local seguro e que possa ser visualizado por toda a turma. 4. Observe o experimento todos os dias por 2 semanas. 5. Faça uma ficha no caderno e registre o que acontece. Aqui nós temos o exemplo da ficha. 1º, 2º e 3º dia. Tomate, pão e batata. No final das 2 semanas, responda: o que aconteceu com esses alimentos no decorrer dos dias? Certo? Eles foram apodrecendo, né? Ou seja, se decompondo com o passar dos dias. Letra B. Há participação de seres vivos nesse processo? Explique. O que vocês acham? Sim ou não? Há participação de seres vivos nesse processo? Sim ou não? Sim. Explique. Como eu expliquei aqui na página 74. Os fungos e as bactérias decompõem a matéria orgânica. Letra B. Há participação dos seres vivos nesse processo? Sim. Os fungos e as bactérias decompõem a matéria orgânica, tá? Quando vocês retornarem para a sala de aula, nós iremos fazer, tá, essa atividade. Brincando de cientista, decompositores em ação. Certo? Microscópio. O microscópio é um instrumento utilizado para ampliar imagens, o que nos possibilita observar estruturas pequenas, dificilmente visíveis ou invisíveis a olho nu. Microscópio, repetindo, o microscópio é um instrumento utilizado para ampliar imagens, o que nos possibilita observar estruturas pequenas, dificilmente visíveis ou invisíveis a olho nu. Deixando bem claro, o microscópio, ele não aumenta o tamanho, e sim a imagem dos micro-organismos, tá bom? O microscópio, deixando bem claro, ele não aumenta o tamanho, e sim a imagem dos micro-organismos. O microscópio é importante para tornar visíveis micro-organismos que não seriam vistos a olho nu. Deixando claro, ele não aumenta o tamanho, e sim a imagem deles, tá? Dos micro-organismos, certo? O microscópio é importante para tornar visíveis micro-organismos que não seriam vistos a olho nu. Deixando claro, ele não aumenta o tamanho, e sim a imagem. Ok? Aqui nós temos um vídeo para vocês assistirem. Micro-organismos, heróis ou vilões? O que são micro-organismos? Alternativa A. São organismos que não podem ser vistos a olho nu. Alternativa B. Bactérias, fungos, vírus, dentre outros. Se você respondeu todas as alternativas acima, você acertou. Micro-organismos estão em todos os lugares. Na sua boca, nas suas mãos, no seu intestino, no seu estômago, no jardim, na sua casa, na sua escola, na sua comida, em todos os lugares que vocês imaginarem existem micro-organismos. Afinal, micro-organismos são bons ou ruins? Alguns micro-organismos fazem bem e são importantes para a saúde. Por exemplo, existem bactérias em nosso intestino que nos ajudam a digerir vários alimentos e monitoram o desenvolvimento de outros micro-organismos que causam doenças. Existem micro-organismos que participam da produção de alimentos, como queijos, iogurtes, pães, pizza e outros. Outros são decompositores, pois reciclam matéria orgânica, como restos de alimentos, troncos, folhas secas, animais mortos, fezes. Você já teve bolinhas vermelhas pelo corpo todo e que coçavam muito? Se a resposta for sim,
Provavelmente você já teve a varicela, mais conhecida como catapora. É uma doença causada por um vírus, mas prestem bastante atenção. Cada doença é causada por um vírus diferente e por isso tem sintomas e tratamentos diferentes. Esse vírus pode estar na saliva, no espirro e na tosse. Então, qualquer pessoa pode se contagiar ao entrar em contato com uma pessoa doente ou só pelo ar. E os principais sintomas são febre, bolhas avermelhadas na pele, coceira, mal-estar, dor de cabeça e dor de barriga. A dengue, assim como a catapora, é causada por um vírus. Uma das diferenças entre elas é que esse vírus não é transmitido pelo ar, mas pelo mosquito chamado Aedes aegypti. Alguns dos sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, dor atrás nos olhos, manchas na pele, vômito e tontura. A dengue pode piorar e passa a ser chamada de dengue hemorrágica e tem como sintomas sangramento pelo nariz, boca e gengiva, boca seca, vômitos persistentes e manchas vermelhas. É muito importante a prevenção da dengue e a melhor forma de se fazer isso é combatendo o mosquito. E como o mosquito se reproduz em água parada, deve-se evitar o acúmulo de água. A cárie, diferente de todas as outras doenças citadas, é causada pelo micro-organismo chamado bactéria. Algumas dessas bactérias formam um material pegajoso chamado placa bacteriana na superfície dos dentes. As bactérias das placas destroem o açúcar ingerido e o transformam em ácidos, e esse ácido vai corroendo o esmalte que protege os dentes, e então é formado a cárie. E os principais problemas causados pela cárie são a perda de dente, a sensibilidade nos dentes, dentes escuros, dentes tortos e buracos no dente. Porém, algumas atitudes podem prevenir a cárie e muita dor de cabeça, como visitas regulares ao dentista, escovar os dentes após as refeições e comer pouco açúcar. Aqui vão algumas dicas para saber como vencer esses vilões. Importância dos hábitos de higiene com seu corpo e com sua casa, como lavar a mão, lavar os alimentos consumidos, escovar o dente, tomar banho e evitar jogar lixo na rua, previne que esses vilões vençam as batalhas. Gostaram do vídeo, crianças? Eu sei que sim. Atividades agora, página 76, tá bom? Atividades, página 76, número 1. Quais são as características comuns aos seres vivos? Qualquer dúvida, retorne na leitura do texto, começando na página 72, unidade 3, cadeias alimentares, como são os seres vivos. Página 72, começando, tá bom? Atividades número 1. Quais são as características comuns aos seres vivos? Número 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. Micro-organismos. 2. Vírus. 3. Cólera. 4. Antibiótico. 5. Decomposição. Repetindo, número 2. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1. Micro-organismos. 2. Vírus. 3. Cólera. 4. Antibiótico. 5. Decomposição. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Na número 3. Encontre no diagrama 7 palavras que aparecem no texto. Repetindo, número 3. Encontre no diagrama 7 palavras que aparecem no texto. Vocês vão procurar, quando encontrar, passa o marca-texto para ficar mais organizado. Por isso eu fiz questão de entregar o marca-texto para vocês. Cada um tem o seu marca-texto que eu entreguei, tá? Na aula, certo? Cada aluno tem seu marca-texto. Não tem desculpa de não passar o marca-texto. Encontre no diagrama 7 palavras que aparecem no texto. Encontrou? Passa o marca-texto para ficar mais organizado.
Matemática. Matemática agora. Atividades. Essa atividade de número 1 é para vocês fazerem no caderno de matemática. Somente uma observação. Nem todos os alunos, nem todos os papais vieram buscar os cadernos de vocês aqui na escola. Ainda tem alguns aqui. Então, é necessário que venham buscar para justamente vocês fazerem essas atividades, tá bom? Para que vocês não percam essas atividades. Então, é necessário que alguém venha buscar os cadernos de vocês que estão aqui na escola. Atividades no caderno de matemática. Número 1, resolva as expressões numéricas a seguir. Resolva as expressões numéricas a seguir. Aí são expressões numéricas envolvendo adição, subtração e multiplicação. Letra A. 40 menos 2 vezes 8 mais 7 igual. Letra B. 38 mais 4 vezes 5 menos 6 igual. Letra C. 138 menos 14 vezes 2 mais 22 igual. Letra D. 30 vezes 3 mais 18 menos 14 igual. Letra E. 75 menos 5 vezes 12 mais 8 igual. Letra F. 6 mais 6 vezes 3 menos 1 igual. Resolva as expressões numéricas a seguir. Caderno de matemática, tá? Lembrando, deixem as linhas necessárias para vocês poderem fazer as expressões numéricas aí, ok? Letra A, pula mais ou menos umas 4 ou 5 linhas. Faz a letra B e assim por diante. Pula mais 4 ou 5 linhas. Letra C, certo? De forma organizada. Número 1, resolva as expressões numéricas a seguir. A, B, C, D, E e F. Resolva as expressões numéricas a seguir. Expressões numéricas envolvendo adição, subtração e multiplicação. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção. Cuide-se, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.